Boa noite. O mundo acompanha desde 2016 o passo a passo do divórcio entre Reino Unido e União Europeia. Faltando agora um ano para a ruptura oficial, Londres sediou o encontro bienal da Comunidade das Nações Britânicas, a Commonwealth, de olho em possibilidades comerciais que possa ser uma alternativa paliativa às possíveis perdas que o Brexit deve trazer ao Reino Unido. O Realidade em Pauta de hoje apresenta o mundo britânico na perspectiva do rompimento com a Europa. Um mundo à parte do mundo. Com direito a uma versão própria do que poderia ser considerado mini-Olimpíadas. E com a presença simbólica da liderança real de Elizabeth II. It gives me great pleasure to declare this meeting of the Commonwealth Heads of Government open. A cada 2 anos, a Commonwealth of Nations, a Comunidade das Nações Britânicas, se reúne em algum país que faz parte do grupo. A global association of volunteers who believe in the tangible benefits. Em 2018, a capital britânica cedia o encontro dos 53 países membros. A rainha Elizabeth II lidera o grupo desde a morte do pai, o rei George VI, em 1952. Está cansada. Indicou o filho mais velho, Príncipe Charles, para assumir as funções daqui em diante. O cargo cerimonial não é hereditário, mas um pedido da rainha não seria negado no alto dos seus 66 anos de reinado e 92 de idade, comemorados no fim de semana da Commonwealth em um concerto com artistas dos 53 países do grupo. Still standing. Your Majesty, happy birthday. Os Jogos da Commonwealth foram sediados na cidade de Gold Coast, na Austrália. De 4 a 15 de abril, os atletas disputaram 275 eventos em 19 modalidades. Não está entre os maiores eventos esportivos do mundo, mas tem um simbolismo importante para as nações que compõem o grupo. A Comunidade das Nações é formada quase totalmente por colônias e ex-colônias do antigo Império Britânico. As exceções são Moçambique, ex-colônia portuguesa, Ruanda, colonizada pela Bélgica, e Namíbia, antiga colônia alemã. A organização não é um bloco econômico e também não é uma união política. Desde a fundação, em 1926, a cúpula da Comunidade das Nações Britânicas se propõe a discutir assuntos mais políticos e sociais. Mas em 2018, Londres tem interesses diferentes ao receber os líderes do grupo. Espalhados pelos 5 continentes,
Os países membros da Commonwealth representam juntos quase 30% da população mundial. Os 53 países somam 2 bilhões e 400 milhões de habitantes. E todos têm um idioma em comum, além de práticas jurídicas e até políticas com algumas semelhanças. Essas características fortalecem o conceito de uma comunidade internacional unida. Mas as diferenças são ainda mais evidentes. E as divergências também. Em 2018, Londres mira na comunidade como alternativa econômica em meio ao processo de saída da União Europeia. Mas a primeira-ministra britânica, Theresa May, se viu em apuros com o protesto de países membros na região do Caribe. Uma decisão de May, quando ainda era ministra do Interior, reverbera agora. A política austera de tratamento de imigrantes sem documentação atingiu em cheio os que chegaram há décadas no Reino Unido de forma legal, partindo de ex-colônias caribenhas durante o pós-guerra. A geração dos Windrush, como são chamados, foram incentivados a trabalhar no Reino Unido no fim da década de 40. O primeiro grupo, com jamaicanos, mais de 400, foi levado ao país no navio Windrush. Até o ano de 1971, o Reino Unido manteve políticas de incentivo à imigração, quando um decreto garantiu os direitos de residência a esse grupo. Mas cerca de 60 mil nunca se naturalizaram britânicos e acabaram se tornando alvos das medidas anti-imigração ilegal de Theresa May. A Premier aproveitou a cúpula para se desculpar. Ela disse que o Ministério do Interior pediu desculpas formais e ela própria encarou líderes dos países atingidos e disse que o governo está genuinamente arrependido por qualquer ansiedade que a medida tenha causado. And I want to apologise to you today because we are genuinely sorry for any anxiety that has been caused. As desculpas não foram bem recebidas por quem sofreu o impacto da decisão. É o caso de Anthony Bryan, ameaçado de deportação depois de 52 anos no país. Ele diz que perdeu a confiança na primeira-ministra e no próprio governo britânico devido ao constrangimento de ser considerado um imigrante ilegal e pelo risco de tentar buscar a regularização e ser deportado indevidamente. So I ain't got no confidence in the Prime Minister, and that's why I didn't really accept the apology. Although she said it, because it's not just me, there's a whole heap of people she needs to apologize to. But me personally. Stabir Singh é diretor do Conselho Conjunto para o Bem-Estar dos Imigrantes. Ele acusa o governo de Theresa May de agir com deslealdade contra pessoas que foram levadas ao Reino Unido a convite do governo britânico e que agora estão sendo desrespeitadas. A maioria da geração Windrush veio para cá quando crianças, com o passaporte dos pais, sem documentação própria, mas perfeitamente dentro da legalidade. Muitos eram cidadãos britânicos de países ainda não independentes e todos são da Commonwealth, argumenta ele. Mas muito antes de Theresa May, o Reino Unido já tinha tomado decisões que minaram as relações com as ex-colônias. Ao se unir à comunidade europeia em 1973, o Reino Unido optou pelo desinteresse em assuntos comerciais com as nações da comunidade britânica. A União Europeia hoje representa metade de todo o comércio exterior do Reino Unido. E as relações com as comunidades britânicas são apenas 10% das atividades comerciais. Canadá e Índia são os maiores parceiros comerciais de Londres na Commonwealth. Mesmo assim, muito abaixo das relações com os parceiros europeus.
Mas na cúpula bienal de 2018, Theresa May destinou um tempo especial para conversar com Justin Trudeau, líder do Canadá. Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, também mereceu um encontro com Theresa May. Londres tem um claro interesse em dar atenção às antigas colônias em um dos momentos mais delicados da história recente do governo britânico. A decisão de saída da União Europeia veio carregada de muito mais problemas e preocupações do que os partidários do Brexit poderiam imaginar no referendo de 2016. A queda de David Cameron e a ascensão de Theresa May foi só o primeiro turbilhão que balançaria o reino. Novas estacas precisam ser fincadas para dar estabilidade e sustentação em meio ao tremor que a ruptura ainda deve causar. Daqui a pouco, o Realidade em Pauta resgata as razões que levaram a maioria dos britânicos a pedir a saída do bloco europeu.